E agora, no Açores Hoje, avançamos para a nossa primeira rúbrica de 2018, da matemática ao seu encontro. Boa tarde, professor Ricardo Teixeira. Bom ano. Vamos recomeçar mais uma temporada com esta rubrica dedicada à matemática. Vamos falar de um tema curioso, mas vamos também olhar para o passado. É isso mesmo. Antes de mais, um bom ano para a Vera, para toda a equipa do Açores Hoje e também para os nossos telespectadores. Agora, no início de 2018, com um bocadinho de nostalgia, recordamos um pouco do que se passou até aqui nas rúbricas A Matemática ao Seu Encontro. E é curioso, se não contarmos com esta, quantas rúbricas já foram realizadas. A Vera tem uma noção? Não, mas já foram algumas dezenas. E já é uma rúbrica quinzenal. Exato, foram 62 ao todo. A primeira foi para o ar a 18 de março de 2014, portanto há cerca de 4 anos. E se fizermos também um bocadinho de cálculo mental, pensamos que uma rúbrica tem em média 15 minutos, como estão aqui em causa 62 rúbricas, multiplicando por 15, obtemos 930 minutos. Com uma regra 3 simples, dividindo por 60, ficamos com 15 horas e meia de rúbrica. Portanto, ainda é muito tempo. É importante também utilizar a matemática precisamente para fazermos este tipo de cálculo, o que demonstra que nestas 15 horas e meia já mostramos muitas facetas desta disciplina. Já mostramos. Alguns dos temas fortes eu posso aqui recordar, por exemplo, talvez dos temas mais explorados aqui no programa foram os padrões geométricos de repetição que encontramos no cotidiano. Exploramos as rosáceas, os frisos e os padrões bidimensionais, portanto aquelas repetições em torno de um ponto, de uma faixa ou que cobrem todo o plano. E exploramos onde? Na calçada portuguesa. Mostramos exemplos das novilhas dos Açores. Exploramos também nas varandas de ferro fundido. Mostramos aqui o roteiro de varandas de Angra do Heroísmo e de Ponta Delgada. Exploramos nos tapetes decorativos da procissão de Santo Cristo dos Milagres e em várias formas de artesanato. Para este ano de 2018, pretendemos continuar a explorar, nomeadamente no artesanato, visitando alguns ateliês de artesãos. E em breve já devemos visitar o primeiro. Importa referir só ainda em relação a este tema, professor Ricardo Teixeira, que além da visibilidade que temos dado à calçada e ao artesanato através da matemática, há 2 conteúdos que já foram produzidos com este tema, neste caso um baralho de cartas, mesmo que ainda seja virtual, e um livro também com estes padrões dedicado ao artesanato. É verdade, foram produzidos esses materiais. E na minha página web www.rteixeira.ac.pt, que também é facilmente localizável a partir da página do Facebook A Matemática ao Seu Encontro, está a lista completa de artigos de jornal, dos roteiros que eu falei e também das 62 rúbricas aqui do programa. Houve muitas curiosidades matemáticas ao longo destas 62 rubricas que partilhou connosco aqui. Esse foi outro dos temas. Para além dos padrões geométricos, também falamos de padrões numéricos. Falamos dos círculos e dos quadrados mágicos, nomeadamente o quadrado do aniversariante, muito útil para colocar num postal de aniversário. Falamos do sortudo de 7, o número 7, geralmente associado à sorte. Falamos do azarento 13. Falamos de números associados normalmente a desastres, como o 11 e o 23. Demos o exemplo do Titanic, que se afundou na madrugada do dia 15 de abril de 1912 e 15 de 4 de 1912. Se adicionarmos todos esses algarismos, dá 23. E, portanto, era um presságio. Há fãs da numerologia que encontram sinais em todo o lado. E, neste caso, o 23 está associado geralmente a aspectos não muito positivos. Falamos no diabólico 666, falamos no número de ouro associado aos ideais de beleza, que até se encontra nos nossos cartões Visa, como vimos. Falamos também dos números de Fibonacci e provavelmente regressaremos aos números de Fibonacci contando pétalas de flores mais perto da primavera. Que é a época propícia também para isso. Uma das grandes finalidades com esta rubrica passa sobretudo para mostrar que é possível gostar-se da matemática e que há estratégias que devem ser adotadas no ensino para que as crianças também gostem cada vez mais desta disciplina. E isso é particularmente importante, desde logo no intervalo temporal entre a educação pré-escolar e o segundo ciclo do ensino básico. Já aqui mostramos várias iniciativas da oficina Matemática Passo a Passo
e do projeto ProfDA, do programa Processo, o primeiro da Universidade dos Açores, o segundo do Governo Regional, e vamos continuar a mostrar o que se vai fazer e se está a fazer nas escolas, nas salas de aula das diferentes ilhas. Um exemplo que já passou do arquipélago transposto para nível nacional. Exato. E temos aplicado estratégias ligadas aos casos de sucesso do mundo, ou aos estudos provenientes das neurociências cognitivas, e já temos alcançado algum sucesso. E ainda na culinária, porque a matemática também está presente na cozinha e diariamente. É verdade, desde o início, desde as primeiras rúbricas, que de vez em quando prestamos uma homenagem à culinária e à forma como podemos explorar a matemática. Eu trouxe aqui uma imagem, a primeira que trago, apenas para recordar uma foto que na altura teve bastante sucesso, que é uma ideia alternativa para cortar um bolo de maneira que ele não fique seco. Foi proposto por um matemático no início do século passado, no início do século XX. Funciona para um bolo em forma de círculo, mas também para um bolo em forma de retangular, ou quadrado ou não quadrado. E a ideia é ir cortando as fatias, sempre na perpendicular, juntar as peças e, portanto, o bolo fica sempre fresco, não há uma zona exposta ao ar. E para os bolos também há muitos números que é preciso ter atenção para que eles fiquem com este formato. Sem dúvida. As receitas. E sem dúvida, Vera, e foi um dos temas onde contámos com a convidada cake designer Paula Canto, falou-nos exatamente dos cálculos matemáticos que faz para decorar bolos. Também tivemos aqui, e mesmo na última rúbrica, a food blogger Sónia Melo, com as suas ideias originais, e provavelmente vamos voltar a contar com a sua presença. Um outro tema, e que nos vai ocupar agora nos minutos finais, nos próximos 10 minutos finais desta rubrica de hoje, tem a ver com os números de identificação com algoritmo de controlo. Parece um chavão, mas vamos perceber que afinal até é simples perceber de que se trata. Pontualmente, aqui no programa fomos mostrando um exemplo ou outro. Eu achei que era interessante sistematizar, fazer a revisão da matéria dada, como se costuma dizer, e mostrar de uma maneira mais global e com mais curiosidades alguns exemplos destes números de identificação com algoritmo de controle. E a verdade é que é fácil perceber a sua importância. Quando nós escrevemos atualmente um texto num teclado de computador ou usando um tablet ou um smartphone, recorrentemente é normal enganarmos numa tecla, ou então oprimirmos duas teclas pela ordem errada. Quando isso acontece e mandamos essa mensagem a outra pessoa, que desconhece a mensagem, essa pessoa facilmente descobre que ocorreu um erro, porque a palavra onde ocorreu o erro já deixou de existir no dicionário. Ou então, mesmo por azar, se ainda continuar a existir, como eu dou o exemplo, se trocarmos o A e o L de lama passa a ser alma, ou vice-versa, o contexto da frase vai permitir detectar o erro. Agora, quando cometemos esses erros numa sequência de algarismos e enviamos a uma pessoa que desconhece essa sequência, não há uma maneira da pessoa que recebe a informação descobrir que há um erro. Eu costumo dar um exemplo engraçado. É engraçado agora, mas não teve piada nenhuma para os donos da casa que eu vou falar, mas é uma história verídica que se passou no estado de Michigan, nos Estados Unidos da América, na década de 90 do século passado, onde as autoridades camarárias pediram para ser demolida uma casa numa determinada avenida, e a equipa que procedeu à demolição trocou 2 algarismos do número da casa, e certo é que no final do dia a casa que era para ser demolida continuou intacta, e mais à frente a casa foi demolida outra casa, e portanto pobres dos donos dessa casa que viram-se realmente... Tudo isto pela troca de 2 algarismos consecutivos, no caso. Ainda não se criaram sistemas para salvaguardar essas situações, mas muitos dos números que nós lidamos hoje em dia, desde logo os códigos de barras, os números do nosso cartão cidadão, têm todos um algarismo de controle. O que é isso? À frente da sequência de algarismos aparece um algarismo que não tem informação específica, apenas está lá para verificar se não foi cometido um erro. E nós podemos dar alguns exemplos, Vera, consoante o tempo que tivermos, o que faltar podemos continuar numa próxima oportunidade. E sobretudo através da fotografia, que se torna mais fácil percebermos das imagens que nos enviou este tema que nos traz. Por isso, começamos por ver a primeira imagem, neste caso, que é reconhecida pela maioria das pessoas, um código de barras. É um código de barras. Eu apresento, em primeiro lugar, o código de barras. Foi o primeiro a ser criado. Em 1973, nos Estados Unidos da América, criou-se o UPC, que tem 12 algarismos, que facilmente se encontra nas lojas americanas ou nos supermercados, nos produtos americanos. Este que vemos na imagem é um código que tem 13 algarismos,
tem mais um algarismo. Foi criado na Europa em 1976 e rapidamente se difundiu à volta de todo o mundo. Portanto, hoje em dia, todos os países usam esses códigos de barras usados na Europa, exceto os Estados Unidos e Canadá, que continuam com o seu velhinho código de barras de 12 algarismos. Os códigos de barras vieram tornar mais célere, desde logo, o inventário nos armazéns e também o próprio pagamento. Se calhar muitos de nós e os nossos telespectadores também lembram-se das mercearias antigas, onde as contas eram feitas à mão. E, portanto, se hoje em dia tivéssemos que, sempre que fizéssemos compras, tivéssemos que esperar para as compras para os cálculos serem feitos à mão, íamos levar muito mais tempo. O inventário de estoque é mais fácil também assim. E também é verdade. Ora, aqui vemos neste exemplo que um código de barras apresenta informação específica. Os 3 primeiros algarismos da esquerda costumam representar o país. O 560 que vimos ali diz respeito aos produtos fabricados em Portugal. E é sempre esse usado? É sempre. Todos os códigos de barras? Costuma haver até campanhas periódicas de apoio à compra de produtos nacionais e a maneira mais fácil é ir ao código de barras e ver se começa por 560, que é a marca dos produtos portugueses. Depois segue-se uma série de algarismos que dizem respeito ao produtor e ao produto. Cada produtor tem um código único e, para esse produtor, cada produto também tem o seu código único, como vemos aqui na imagem. E então, o algarismo mais à direita, o algarismo das unidades, o 2, é o algarismo de controle. E está ali só para verificar se não houve erros. E quais são os cálculos efetuados? Antes de mais, vamos ver uma próxima imagem, onde vemos exemplos de outros códigos. Portanto, para além do 560 que diz respeito a Portugal, temos aqui outros exemplos. Os códigos começam por 0, que vemos ali no início, são dos Estados Unidos e do Canadá. É uma maneira de tornar compatível os 2 códigos de barras. E depois temos, por exemplo, 200 a 209. Nós encontramos nas superfícies comerciais, quando vamos a uma padaria ou a um talho, para produção interna. Quando pesamos algo internamente num supermercado, aparece um código que começa por esses números. De resto, tem outros exemplos, por exemplo, produtos feitos na França, no Reino Unido. O Canadá também acaba por ter um outro código específico, na China e por aí fora. Os livros começam também, o código de barras dos livros começa sempre por 978. Portanto, é engraçado que há uma regularidade que às vezes passa despercebida, mas que diz-nos logo a origem do produto. Na próxima imagem, portanto, podemos então explicar como é que funciona o código de barras. Como é que nós podemos detectar se há erros ou não há erros. Aqui temos o algarismo de controle é o 2 e, portanto, os cálculos são sempre efetuados da direita para a esquerda. E da direita para a esquerda podemos primeiro ocupar-nos dos números que estão nas posições pares. Quando eu digo posições pares, refiro-me ao segundo algarismo a ser lido, ao quarto, ao sexto. Portanto, ali temos o 1, o 0, o 0 e por aí fora. Esses algarismos que estão nas posições pares são multiplicados por 3. Aqui assim está. Vamos passar para a próxima imagem, onde vemos os resultados dessas multiplicações. Por exemplo, 3 vezes 6 dá 18, adicionamos todas essas multiplicações e obtemos o número que ali está, 51. E agora vamos às posições ímpares, portanto, ao primeiro, ao terceiro, ao quinto. Os restantes números. Os restantes. Vemos isso na próxima imagem, não multiplicamos por nada, apenas adicionamos, dá 19. E, portanto, juntamos essa soma com a anterior, o 51 com 19, e vemos na próxima imagem, isso dá, neste caso, neste exemplo, vai dar 70. E, portanto, para o código de barras estar correto, o resultado tem que ser sempre um múltiplo de 10, ou seja, o algarismo nas unidades tem que ser 0. Se eventualmente tivéssemos obtido tipo 18 mais 51 e chegado a 69, o algarismo, portanto, a soma final não era múltiplo de 10 e dava erro. Muitas vezes um apito na máquina, quando é passado o produto, significa que não é encontrado o registro e há algum problema e nunca vamos, em princípio, não vamos pagar uma borracha, em vez de pagar por uma borracha, pagar uma máquina de lavar louça, assim, uma coisa complicada. E neste caso, o 36 aqui resulta? Eu aqui quis mostrar só o caso dos cartões Visa. Já vimos que os cartões Visa têm o formato bonito dos retângulos de ouro, mas também tem matemática no próprio número. E o sistema é muito semelhante ao código de barras, só há 2 diferenças. Uma delas é que, em vez de multiplicarmos por 3, as posições pares multiplicamos por 2. E a segunda é que, em vez de adicionarmos os números, adicionamos os algarismos. Por exemplo, ali no 2 vezes 8 dá 16, e nós, quando fazemos a adição, não adicionamos o 16, mas sim adicionamos os algarismos, 1 mais 6. E obtemos a soma 36, depois vamos às posições ímpares que estão na próxima imagem.
obtemos 34 e a soma vai dar novamente o múltiplo de 10, como vemos na imagem que sobra. Próxima imagem. Neste caso também 70, mas não tem que ser, podia ser 80, podia 90, ser o outro. Aqui foi qualquer múltiplo. Uma coincidência. Esses sistemas não são infalíveis. Por exemplo, no Visa, trocas entre o 0 e o 9 não são detectadas. Mas já há alguma credibilidade. Quando nós vamos fazer compras online, já há alguma fiabilidade que não vamos comprar nada com o cartão do outro ou vice-versa. Não convém. Este será um assunto que, como já disse há pouco, que nós vamos dar continuidade na próxima rubrica, até porque há aqui alguns elementos que temos que estar atentos. Neste caso, a curiosidade de sabermos que o 560 é o código que identifica através dos códigos de barras produtos feitos em Portugal, mas há outras curiosidades que importa recolher destes números. Por isso, essa será o tema também da rubrica seguinte. Muito obrigada, professor Ricardo Teixeira, pela sua presença nesta tarde, segunda-feira. Continuação de boa tarde para si. Obrigado. Obrigada. Até à próxima. Obrigada. Esta foi a sugestão da primeira rubrica da Matemática ao seu encontro de 2018, que vamos continuar daqui a 15 dias. Amanhã estamos novamente na sua companhia. Por hoje ficamos por aqui. Obrigada pela companhia e pela preferência. Até amanhã. Boa noite.